a diferença entre tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos trabalhar com características práticas dos 3 institutos relacionados ao iter criminis, que vão normalmente ser relacionados em questão de prova, até com os 3 no gabarito, né? É muito comum você ver um caso concreto e tem lá, tentativa do crime tal, desistência voluntária no crime tal, arrependimento eficaz do crime tal, ou fato atípico pela desistência, fato atípico pelo arrependimento, tentativa do crime tal. Normalmente, o examinador quer confundir a nossa cabeça em relação a isso. Então, vamos começar com o primeiro macete. Aqui é mais macete até do que dica, né? Vamos começar com o primeiro macete. Para eu diferenciar desistência voluntária da tentativa. A gente sabe que, por conceito, a diferença é que a desistência é voluntária, o cara escolhe desistir, e a tentativa é por motivos alheios à vontade dele, que ele não consegue ir adiante e o crime não se consuma. Isso é conceitual. Beleza, você entendeu isso, está feliz, está tudo bem. Mas tem um macete famoso chamado fórmula de Frank, que já existe no direito penal há mais de 100 anos, né? E que ajuda muito a você matar a questão concreta. Por quê? O examinador na prova da ordem, ele adora usar o termo desistiu de prosseguir, abandonou, para ver se te confunde. E você vai lá e marca a desistência voluntária quando não é. Isso já aconteceu mais de uma vez. Por quê? Porque a gente escuta, desistiu, abandonou, e aí lá logo a letra A do gabarito é desistência, você vai, marca correndo e erra. Então eles fazem isso de propósito, para tentar pegar a gente. E o que a gente tem que estar atento? Que às vezes o termo desistiu, abandonou, está colocado ali de forma coloquial e não técnica. E aí a fórmula de Frank diz assim: se eu posso prosseguir e não quero, se eu posso prosseguir e não quero, haverá desistência. Mas se eu quero prosseguir e não posso, houve tentativa. Presta atenção nesse macete. Eu vou ampliar um pouquinho a frase para você entender do que se trata. Vejam, se eu posso prosseguir na execução, porque eu já estou em execução e posso ir adiante, e eu não quero, seja porque a minha mãe me ligou, seja porque vi meu amigo, seja porque eu deu vontade de ir no banheiro, seja porque eu tô cansado e resolvi que não quero mais, desisti voluntariamente, o meu fato ficar atípico. Mas se eu quero prosseguir, repito, na execução, que eu já estou em andamento, e não posso, está um motivo alheio à minha vontade, então eu respondo pela tentativa. Por exemplo, a polícia chegou, tocou o alarme, o dono do carro. Não posso. Queria e não posso. E aí você fala em tentativa. Ok? Então, olha só, grava. Se eu posso prosseguir na execução e não quero, é tentativa, mesmo que a questão diga, né? Tentou, ó, é desistência, mesmo que a questão diga, tentou, queria, não importa a palavra que eles usaram. Assim como, e como eles usam muito, é assim, ó, se eu posso, agora eu quero prosseguir, eu quero ir adiante e não posso. Se eu quero e não posso é motivo alheio, então isso é tentativa. E aí, mesmo que a questão diga, desistiu. Então a polícia chegou e ele desistiu. Aquela clássica questão da prova, caiu na prova de primeira fase do estupro, do cara que vai praticar o estupro, e a questão dizia que ele queria praticar exclusivamente a penetração vaginal, conjunção carnal contra a vítima. Inicia o ato com a grave ameaça, e quando ele vai praticar, a única coisa que ele ia fazer, que era a conjunção carnal, a questão dizia isso. Por uma falha fisiológica, não teve ereção. E aí dizia a questão, desistiu de prosseguir e foi embora sem nada fazer. E logo de cara, perguntava, e no gabarito botava, desistência voluntária no estupro. Pô, a questão falava, desistiu e foi embora.
era para te atrapalhar. Era para enrolar tua cabeça. Então, o que você precisa olhar ali? Poxa, eu posso prosseguir e não quero? Ou eu quero prosseguir e não posso? Poxa, eu queria estuprar, eu queria fazer penetração vaginal e não tive a ereção, eu quero e não posso, pô. Então há um motivo alheio à vontade do cara, que foi a falha fisiológica. Isso chama-se tentativa de estupro, e era esse o gabarito da questão. Claro, porque ele não chegou a praticar nenhum ato sexual, e a questão era bem clara em relação a isso, né? Lembre-se que para consumar estupro não precisa de penetração. Qualquer ato sexual violento, ok. Sexo anal, sexo oral, né, masturbação, qualquer ato mediante grave ameaça ou violência praticado na vítima, você tem estupro consumado. Mas a questão dizia claramente que ele não fez nada, porque a única coisa que ele pretendia fazer era a penetração vaginal com a conjunção carnal. Então era para confundir a nossa cabeça. Eles usaram o termo desistiu, quando na verdade não desistiu nada. Foi desistido por ele ali a situação. É um motivo alheio. Então era tentativa, gabarito. Legal? Tudo bem? Show? Tá. Aí você fala, pô, Cristiano, eu entendi bem essa história. Motivo alheio, tentativa, o cara escolheu parar, desistência, se posso prosseguir, não quero, se quero prosseguir, não posso, tá tudo bem. Tá. Mas entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, porque nos dois é voluntário, o cara resolve e não rola o crime. Não é motivo alheio. E eu faço como? Aí o macete é olhar. O famoso gestual. Desisti. Larguei de mão, parei no meio do caminho. Arrependi. Eu já fiz algo e atuei impedindo a consumação. Tudo bem? Quer dizer que na desistência você apenas larga de mão, enquanto no arrependimento você vai lá e faz alguma coisa e impede a consumação. O mais fácil é ver a diferença para a tentativa, porque na tentativa não foi você que escolheu, aconteceu porque você não controlou. A polícia chegou, o cara fugiu, alguém levou ele para o hospital e você tentou e não conseguiu. É motivo alheio à sua escolha. Tanto na desistência quanto no arrependimento eficaz, é você que decide que não quer que o crime se consuma. E ele não se consuma. Só que na desistência você larga de mão e o crime não rola. No arrependimento, você vai lá e faz alguma coisa. Por exemplo, leva o cara no hospital, por exemplo, dá o antídoto. E aí o resultado não acontece. Beleza? E aí tem um macetezinho legal, né? Assim como tem a fórmula do Frank, tem a fórmula do tio Chris, para você raciocinar comigo. Entenda que desistir de algo, você desiste de algo que você está fazendo e larga. Arrepender-se, você se arrepende de algo que você já fez, vai lá e se arrepende. Então você tem que fazer alguma coisa para que o resultado não se produza. Na desistência, você não tem que fazer nada, é só parar. Então, eu desisto, e desistência voluntária, do que eu estou fazendo, porque eu largo de mão. Eu me arrependo de alguma coisa que eu já fiz e ainda não gerou resultado, porque eu vou lá e impeço que ele aconteça. Então eu desisto do que eu estou fazendo, desistência. Eu me arrependo, arrependimento, daquilo que eu já fiz. Porque eu preciso ir lá e interromper, senão vai rolar o resultado. Então eu tenho que ir lá fazer alguma coisa, porque eu já terminei o ato, já fiz alguma coisa, eu tenho que interferir. Legal? Então vamos ver os dois macetes aí dessa dica? Vem comigo. No caso concreto, então para a questão de prova, como é que você diferencia desistência voluntária de tentativa, que é a confusão mais famosa feita pelo examinador? A fórmula de Frank: se posso prosseguir na execução, mas eu não quero, isto é desistência voluntária. Eu não quis seguir adiante. Mas, se quero prosseguir, eu quero chegar lá, e por alguma razão eu não posso, haverá tentativa. O não posso é o tal do motivo alheio à vontade do cara que caracteriza a tentativa do artigo 14.
do Código Penal. Eu queria e não deu. Tentei. Bacana? Não posso. Na desistência voluntária, sou eu que voluntariamente não quero. Na tentativa, bem que eu queria, mas não deu. Eu quero ir adiante e não posso. Legal? Na desistência, o fato se torna atípico. Na tentativa, eu respondo pelo crime tentado, quer dizer, o crime com a pena diminuída de 1/3 a 2/3. Agora, também é possível que o examinador dê um casinho concreto para te confundir desistência voluntária de arrependimento eficaz. Porque os dois estão no artigo 15. Os dois geram a atipicidade do fato. Nos dois, não é fui eu que não quis, foi voluntário. Não tem nada a ver com tentativa. Mas como é que eu sei, então, quando eu marco desistência, para dizer que o fato é atípico, quando eu marco arrependimento eficaz, para dizer que o fato é atípico, e ambos não usar a tentativa? Macete. Eu desisto, então desistência voluntária, de algo que eu estou fazendo, que é uma execução em andamento, e eu largo de mão, paro no meio do caminho. Mas eu me arrependo de algo que já foi feito, ou seja, um ato de execução já está completo. E eu preciso agir positivamente para conseguir, né? Não só para, mas conseguir de forma eficaz que o resultado não se produza. Então eu me arrependo de algum ato que está feito, porque eu preciso ir lá e interferir para que o resultado não aconteça. Levar o cara no hospital, dar o antídoto, tratar o ferimento, agir e não deixar o resultado acontecer. Apagar o fogo, ok? Enquanto na desistência eu só abandono, larguei. Larguei de mão. Por isso falou que a desistência voluntária é a tentativa que foi abandonada. Você resolveu, parou no meio, largou lá e não se consumou o crime. Porque você estava com a execução em curso. Vejam, até no coloquial, você desiste de algo que está sendo feito ainda. E arrependimento pressupõe algo que foi realizado e gerou em você um arrependimento. Para que você impeça o resultado, você tem que ir lá agir. Legal? Então, eu acho que com isso, a gente amarra os 3 institutos no caso concreto. E o mais importante é que vocês entendam que as palavras desistiu, abandonou, tentava, muitas vezes é usado pelo examinador para te atrapalhar, a história lá do estupro. Né? Desistiu nada, pô, ele não teve ereção. Tipo, chegou a polícia, desistiu e foi embora. Não, não é isso, é tentativa, pô. Chegou a polícia, ele não teve como ir adiante. Né? Mas fui eu que quis parar. Ah, então tá bom, então você desistiu por sua escolha. E aí o fato é atípico. Legal? E assim você amarra os casos, que é assim que se cobra isso na prova da ordem. Em questão objetiva. E isso é muito importante depois, numa etapa para a qual nós vamos juntos, que é a segunda fase em direito penal. Tese defensiva clássica de peça que já caiu 20 vezes em questão em peça na segunda fase, muito comum. Legal? Tranquilidade? Essa dica é mais do que uma dica, essa dica é bem macete prático para a gente acertar nas questões de prova.